Se existe algo em que todas as igrejas concordam, é que devemos pregar o Evangelho para todas as pessoas em todos os lugares nesse mundo, conforme Jesus nos ordenou em Marcos 16,15. O curioso é que essa ordem é só parte daquilo que Jesus pediu para a sua igreja. Além de ordenar a ir e pregar o Evangelho a todo mundo, Jesus também deu orientações específicas sobre o que fazer com aqueles que viriam a crer nele, dizendo: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. É claro que a igreja deve anunciar o Evangelho de Jesus, mas não pode se dar ao luxo de esquecer que a sua missão nunca estará concluída se não conduzir os novos convertidos à maturidade espiritual através do discipulado, pois essa é a única maneira testada, aprovada e ordenada por Jesus para levar crentes a aprender a guardar tudo o que ele nos ensinou. Curiosamente, grande parte das igrejas tratam o discipulado como uma opção dada por Jesus e não uma ordem. Definitivamente isso está errado. Já cheguei a ouvir de alguns pastores e líderes que o discipulado não se encaixa no perfil de suas igrejas. Tratam o discipulado como se fosse uma opção dada por Jesus. Ou seja, para esses pastores e líderes, a igreja tem muitas outras atividades mais importantes a se dedicar, que curiosamente nem foram ordenadas por Jesus, e tratam o discipulado até com um certo desprezo, sem o menor peso na consciência. O discipulado não é uma opção, ele é a missão da igreja, a sua razão de ser, a sua tarefa principal. Sem o discipulado, nós deixamos de ser igreja de Jesus e nos tornamos apenas um grupo social, religioso. Esse entendimento de que o discipulado é uma opção dada por Jesus à sua igreja é muito triste, é preocupante e, por que não dizer, até trágico. Tais pastores e líderes não percebem que, por abandonar essa prática tão necessária da vida da igreja, acabam gerando crentes mimados que cumprem rituais, participam de programas, dizimam e fazem presentes nos encontros semanais, mas com uma imaturidade assustadora em relação ao caráter cristão. E isso pode ser facilmente percebido em seus comportamentos tão infantis, mesmo tendo anos de caminhada religiosa. Por algum motivo, em nossas igrejas, nós damos mais ênfase nas atividades diversas em manter as estruturas eclesiásticas, atribuindo pouco ou nenhum valor ao discipulado, ignorando completamente essa ordem de Jesus. Muitos acreditam que se uma pessoa participar das reuniões da igreja, como cultos, escola bíblica dominical, que isso será suficiente para que ela desenvolva por si só a maturidade na fé. Um absurdo. Dessa forma, é comum encontrarmos em nossas igrejas pessoas mais dispostas a brigar por suas estruturas eclesiásticas, por suas tradições, seus usos e costumes, do que lutar pela maturidade dos crentes. É difícil a alguns entender que os ensinos que ministramos em nossos templos, eles contribuem para o conhecimento da palavra. Mas daí se tornar uma prática no dia a dia, só será possível se houver uma relação mais próxima entre mestre e discípulo, como fez Jesus ao chamar seus discípulos para andarem com ele. Pois o discipulado, como já disse, é o método de ensino por imitação. É sendo instruído e especialmente observando seu discipulador que o discípulo aprenderá na prática como viver a fé cristã no seu dia a dia. Também existem aqueles que no passado foram enganados com tantos métodos de crescimento de igreja, como por exemplo o movimento das igrejas em células, conhecidos como o G12, lá nos anos 90, que acabam rejeitando qualquer proposta de discipulado, pois eles olham para o discipulado ou qualquer outro método com grande desconfiança. Eu entendo essa situação, mas eu temo que, por não compreender que o erro daqueles movimentos foi exatamente que eles acreditavam e ensinavam falsos ensinos.
O erro não estava no discipulado como um sistema de ensino ordenado por Jesus. Exatamente por isso, tais movimentos se tornaram muito distantes daquilo que Jesus nos ordenou. Ou seja, o verdadeiro discipulado tem por objetivo levar os seguidores a guardar tudo o que Jesus nos ensinou. Qualquer coisa fora disso, de fato, deve ser rejeitado. Mas cuidado! Quando deixamos de discipular por medo desses movimentos traumáticos do passado, deixaremos muitos crentes confusos em relação ao que significa ser discípulos de Jesus e que, por não ter sido discipulados, eles se tornarão vítimas fáceis das tentações, dos desânimos e serão facilmente arrastados por todo o vento de doutrina. A dura realidade da igreja que não discipula gera enormes problemas para os crentes, não só no dia a dia de suas vidas, mas também em relação aos seus ministérios. Com o tempo, a pessoa que não foi discipulada e, consequentemente, não amadureceu na fé, ela entra num buraco sem fundo. A dúvida sobre a fé vem à tona e muitos acabam abandonando a igreja, causando prejuízo ainda maiores para o reino de Deus, ou até decidem ficar, mas pelos motivos errados. Por isso, eu repito aqui, o discipulado não é uma opção dada por Jesus. E muito menos é um movimento de algumas determinadas igrejas. Nem apenas uma filosofia de ministério de alguns pastores, como alguns acreditam e defendem. Definitivamente não. O discipulado é uma ordem, uma maneira de conduzir crentes à maturidade na fé. Maneira essa testada, aprovada e ordenada por Jesus. Se não obedecermos, certamente colheremos frutos amargos e muito amargos. Eu fico pensando que se Jesus caminhasse por nossas igrejas e olhasse para aquilo que nos tornamos, ele certamente teria o mesmo sentimento registrado lá em Mateus, capítulo 9, versículo 36. Naquela ocasião, Jesus estava passando pela cidade e ele, ao olhar para as multidões, ele disse o seguinte, o texto, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. É certo que nós devemos repensar nosso jeito de ser igreja. Acredito mesmo que precisamos voltar ao início de tudo, tendo como referência o ministério de Jesus, onde encontraremos o modelo de mestre e discípulos, de pastor e ovelhas. Por isso, não permita que o tradicionalismo ou a experiência negativa com métodos de crescimento de igreja no passado, ou talvez até o medo de movimentos com ensinos contrários ao que Jesus ensinou, impeçam você de obedecer à ordem de Jesus de ir fazer discípulos de todas as nações como a maneira de levar crentes à maturidade espiritual. Essa sim é a essência do discipulado, levar crentes a guardar tudo o que Jesus nos ensinou, enquanto caminhamos com eles no dia a dia. Você aceita o desafio? Então te espero